Bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, e vamos fazê-lo com o hino do cantor cristão número 12. Hino número 12, o hino de louvor ao Senhor, que este louvor venha do fundo do nosso coração nesta altura. Número 12. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus homem, que teu assentado, que em tempo devido na terra humilhado, por nossos pecados morreste na cruz, por nossos pecados morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vida depondo para si nos remir, a vida depondo para si nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a glória divina por Ti revelada, que para nós brilha na luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição. Em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe, exime de culpas o réu pecador, exime de culpas o réu pecador. Amém, irmãos, louvamos e adoramos. E agora vamos fazer o mesmo, com uma oração de louvor e de adoração ao nosso Deus. E quero pedir ao nosso irmão Fábio, se nos dirige, com voz, possa chegar aqui quase ao microfone, que possa orar ao Senhor, louvando e bendizendo o seu nome. Vamos orar. Uhum. Exato, Pai. Amém, irmãos. Então, em nome da Igreja Evangélica Batista em Moreira da Maia, bem-vindos, bem-vindas a todos que estão aqui e que, graças ao Senhor, enchemos a sala, e também àqueles que nos acompanham à distância pela internet. Também saudamos e damos as boas-vindas
aqueles que se encontram mais perto e mais longe, que nós sabemos que estão conosco. São muito bem-vindos. Também aqueles que estão aqui pela primeira vez depois da reabertura, desculpem, então damos as boas-vindas, é bom voltar a ver as vossas caras de novo, embora com estas regras, como nós sabemos. Então, uma lei maior agora recomenda que não nos beijemos, que não nos apertemos as mãos, não demos abraços. Não é só aqui. Na Alemanha, por exemplo, nem sequer está recomendado cantar, ou seja, os cultos são sem cantar. Não sei como é que fazem, se alguém à frente canta, mas depois na igreja não cantam. Por isso, damos graças ao Senhor por estarmos aqui, pela sua providência, e saudamos todos mais uma vez. Quero recordar o nosso horário. Portanto, como sabem, ao domingo é às 4h30 que temos o nosso culto, e pedimos que, para quem puder fazer o registro no site da igreja, lá nos eventos, no Facebook, registra a sua vinda. Quem não conseguir, pelo menos pode escrever como os fizeram, e assim nós podemos controlar os lugares, não é? Há uma dificuldade, o Daniel pode ajudar. Como é que se faz lá, agora com as novas tecnologias, como é que se faz o registro de presença, que é muito fácil. Às vezes é só fazer a primeira vez e depois já é mais fácil. Portanto, ao domingo, 4h30. E à quinta-feira, às 9h da noite. Esse é o horário habitual que não foi modificado. Também para dizer que há saída para quem quiser deixar a sua oferta para o Senhor, pode fazê-lo. Tem lá o gasofilácio aberto e pode deixar se quiser. Recordar também o acampamento que vai acontecer na mesma. Havia uma dúvida se seria possível ou não, o acampamento lá em Castelo Branco, no Monte das Oliveiras. É necessário que haja inscrição dos jovens para irem, porque vai estar reduzida a metade daquilo que é habitual. Portanto, já registrei o Fábio Filho. Se alguém mais que queira ir, já sabem que é um acampamento de jovens. Portanto, convém dizer com antecedência, assim que puder, para que possa garantir o seu lugar. Portanto, estes são os anúncios. Só para dizer também que hoje de manhã fui uma vez mais à Igreja Batista de Jogueira. Os irmãos mandam saudações, também estão assim como nós, o mesmo número de lugares. A diferença só é que têm de um lado e outro da sala, e nós temos assim. E, portanto, mandam saudações. Foi bom estar lá com os irmãos. O pastor Davi ainda está nos Estados Unidos. Ele hoje escreveu-me. Ele esteve num acampamento a dar lá uma série de estudos e diz que a temperatura está quase nos 40 graus lá no Texas. Eu disse que isso é normal para um alentejano como eu, ou para um brasileiro. 37 graus, não é? Então agora... Diz? Em Texas, pois, agora sabe ainda. Lá onde está o teu pai? É também quentinho? De vez em quando. Muito bem. Também agradecemos a vinda da Aurora, uma vez mais, que nos vem ajudar desde Barcelos. Também tiveram o culto lá de manhã e é muito bom tê-la connosco. Por causa do espaço, ela está aqui atrás de mim e não aparece, mas está aqui. Não aparece, mas está aqui atrás. Muito bem. Então, irmãos, vamos prosseguir o nosso culto, depois dos anúncios, e vamos fazer uma leitura na Palavra de Deus, no livro de Tiago. Então podem abrir lá no Novo Testamento, é quase no fim do Novo Testamento, Tiago. Estamos a prosseguir esta leitura desta carta universal de Tiago. Estamos no capítulo 2. Tiago, capítulo 2. E vamos ler aqui os primeiros 13 versículos. Esta epístola de Tiago tem
provavelmente é das mais práticas, com ensinamentos práticos para a vida dos crentes. E aqui temos, agora no capítulo 2, página 1321, para quem tem Bíblia. 1321. E eu vou ler, a começar lá no versículo 1 do capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acessão de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acessão de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Até aqui, irmãos, e agora vamos cantar para o nosso Deus um cântico, que é o número 103, 103, e bem apropriado ao tempo que nós vivemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 103. É um cântico baseado em Romanos 8:31. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, posso todas as coisas. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Deus é por ti, quem será contra ti? Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus te fortalece, podes todas as coisas. Podes todas as coisas naquele que te fortalece.
Jesus te fortalece, podes todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, podemos todas as coisas. Amém? Agora vamos ter o nosso tempo de oração e há aqui alguns motivos de oração. Primeiro, queremos agradecer ao Senhor, podemos estar aqui todos juntos, o seu cuidado, a sua proteção, o sustento que Ele nos dá e nos traz no meio desta crise. E que nós possamos continuar a ter os cuidados que são recomendados e que o Senhor permita que tudo corra bem com todos nós e nossas famílias. Também agradecer ao muito trabalho que o nosso irmão Daniel tem tido para preparar todas estas coisas. Não tem sido fácil, tem sido aqui um correr a comprar um cabo com esta saída e aquela entrada e mais este para podermos ter aqui não apenas termos aqui o nosso culto, mas também para podermos ter com boa condição a transmissão e ficar registado. Então tem sido um bom trabalho e agradecemos ao Daniel. Esta parte técnica tem sido tudo ele. E também alguns outros motivos. Orar pela saúde da Tina, que está aqui. Ela precisa que o Senhor lhe fortaleça a sua vida e também em termos de saúde, que não esteve bem esta semana. Também oramos pelo marido de uma nossa irmã, Enes, que aqui assistiu durante muito tempo. Apenas alguns é que se lembram dela. E o marido dela, vive agora em Lisboa, teve um AVC e foi internado. No entanto, melhorou substancialmente. Orámos por ele, não apenas nós, mas outros também, e os médicos ficaram até surpreendidos com a recuperação. Portanto, damos graças e continuemos a orar pela recuperação deste irmão João Lopes. Também por cada família que está aqui, nós oramos pelo cuidado do Senhor, também pelo sustento e pelos empregos, e que tudo possa correr bem com todos. Também, sim. Quero agradecer porque o meu netinho Afonso, o mínimo lá exigido são 4,2 kg. E ele já tem 4,7 kg. Muito bem. Está quase ali. Estabilizado. Está quase na exigência do mínimo, não Exatamente, é? O mínimo muito bem. que eles lá exigem, não é? E para a idade dele. Então está a recuperar bem. Está a recuperar bem, graças a Deus. Bem. Quantos mesinhos é que ele tem? Um bebê grandão, não é? Mas Ele tem quantos meses agora? 2? Já vai para 3 meses. Muito bem. Era para ter agora 4,200 e pouca coisa, mas ele já está com 4,10. Quer dizer, isso é o mínimo, não é? Sim, sim, sim. Mínimo do peso. Ele vai recuperar bem. Graças a Deus, já não tem tantos refluxos, já. Muito bem. Então, continuemos a orar pelo netinho, o Afonso, o neto da nossa irmã Linda Assi. Não sei se alguém tem algum motivo que queira aqui referir. Muito bem, Alice Ramos. Uhum.
Portanto, a Alice Ramos, que é professora, colega da nossa irmã Cati, ficou viúva esta semana pela morte do marido. Tinhas pedido? Eu queria pedir para um pastor que é muito amigo da nossa família e é muito envolvido na missão em que eu pertenço, e eu fui diagnosticado com cancro, que está em vários lugares na corpo. Então, podemos orar. Sim, muito bem. Chama-se Charles. Charles, muito bem. Tens aí a caneta só para eu apontar. Portanto, orar por Charles, que é um pastor que está envolvido no trabalho da nossa irmã Aurora, com um motivo de doença grave. Muito bem. Então, irmãos, vamos ter estes motivos de oração neste momento. Se houver um irmão ou irmã que queira orar, então pedimos que o possa fazer e vamos com fé, com confiança e também com gratidão à presença do nosso Deus. Vamos orar. Sim. Muito bem. Tem que vir com máscara, sim. Então quem quiser orar, quiser vir aqui à frente. Pai Santo, estamos hoje reunidos aqui na Tua casa, Senhor, para louvar o Teu nome e para engrandecê-lo, Senhor. E Te agradecemos, Senhor, pela proteção que Tens dado a cada um de nós e por podermos estar aqui com saúde a cultuar-Te, Senhor. Te agradecemos, apesar de todas estas medidas que temos de tomar, Senhor, a liberdade de ter uma porta aberta, Senhor, para fazê-lo, Senhor. E Te pedimos que este lugar aqui, Senhor, seja a luz no meio do mundo, Senhor. Seja um lugar onde tu venhas a poder dar-te a conhecer, Senhor, ou presencialmente aqui no culto, Senhor, ou mesmo que virtualmente, Senhor, através da internet, que o Teu Espírito Santo possa tocar as pessoas que nos ouvem e que ouvem falar do Teu nome, Senhor, para que se convençam dos seus pecados, Senhor, e da sua necessidade de estar em comunhão contigo, Senhor. Senhor, queremos agradecer-te acima de tudo a nossa salvação, Senhor, e também a resposta que tens dado a muitas das nossas orações, nomeadamente por causa do netinho da Linda, Senhor, que está a recuperar sempre, Senhor, por causa dos bons resultados do José, Senhor, que também na escola, Senhor. Também, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido com a filha da Alice, Senhor, mas te pedimos agora, Senhor, que sejas com ela neste momento de dor tão grande, Senhor, que enfrenta na perda do seu querido marido, Senhor, que Tu possas ajudá-la, Senhor, e dar-lhe forças, visto que tem sido tão difícil, Senhor, com todos os problemas de saúde da sua família, Senhor, que Tu possas ajudá-la, confortá-la e apaziguar o seu coração, Senhor. Que sejas com as minhas outras colegas, Senhor, que perderam também os familiares, o seu marido e o pai das suas filhas, Senhor. E que possas, Senhor, ser com todos os que neste momento estão a sofrer perdas, Senhor, que são tantos. E agora, Senhor, te peço muito especialmente por este pastor que a Aurora nos falou, Senhor, que é importante na missão, Senhor, a que ela pertence, e que possas ser com ele, Senhor, apesar do problema que ele tem, Senhor. Tu tens poder, Senhor, para ajudar, para curar o seu corpo, Senhor, e acreditamos nisso. E te pedimos, Senhor, que Tu possas ser com ele na sua recuperação, Senhor. Te pedimos que possas ser com ele também no seu ânimo, para poder não desanimar no meio dos tratamentos e do diagnóstico que lhe foi dado, Senhor. E com todos aqueles que o amam, Senhor, para que se unam sempre em oração por ele, por todos os aspectos da sua vida, Senhor, e possam também ser animados por Ti, Senhor. Ó Deus, que Tu possas ser com cada família que está aqui presente, Senhor. Tu sabes as lutas que cada um deles está a passar neste momento, Senhor. Que Tu possas trazer as respostas que precisam, Senhor, seja para o CEF, Senhor, seja relativamente a residência, a casa, a habitação, trabalho, todas as lutas, Senhor.
que Tu sejas com cada um deles, Senhor, com os nossos estudantes também, Senhor. Te agradecemos o bom resultado da Sophie e também Te pedimos que continues a abençoá-la, Senhor, neste percurso. E Te pedimos, Senhor, por todas as crianças e jovens desta igreja, Senhor, que Tu possas ajudá-los, apesar de ter sido tão difícil este ano, Senhor, a conseguir acompanhar até ao fim, Senhor, e a poder ter sucesso e poder não perder as bases que precisam para prosseguir, Senhor. Ser com os pais e com as mães, Senhor, na educação destes filhos, Senhor. E Te pedimos agora que sejas com cada um de nós a ouvir a Tua palavra, Senhor, para que possamos entesourá-la, Senhor, e para que possamos não só ficar com ela para praticá-la, mas também possamos falar dela aos outros, para que a Tua palavra siga e faça aquilo para que foi enviada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou tirar este casaco. Muito bem. Então vamos prosseguir agora, antes da mensagem, cantando mais um hino, que é o número 155 do cantor cristão. 155. Fala sobre Jesus, o grande amigo. 155. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atendem oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e repouso em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém, irmãos. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Vamos agora ter a mensagem da palavra do Senhor para esta tarde e podem acompanhar abrindo as Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4. Então nós estamos agora a regressar à série de mensagens que estamos a ter. Estávamos a ter antes, se ainda se lembram. Sei que sim, ninguém se esqueceu de nada. Têm tudo bem presente na vossa memória. Quando terminámos os cultos aqui, em março, estávamos no livro de Apocalipse. E é para aí que nós vamos regressar e estamos lá no capítulo 4.
Apocalipse capítulo 4. Para quem tem medo do Apocalipse, estas mensagens que são expositivas, quer dizer que vamos seguindo, expondo cada versículo, vamos ver que não mete medo a ninguém. Não é? Até é um livro muito interessante, o livro do Apocalipse, um dos livros mais importantes da palavra de Deus. Todo ele um livro profético. Portanto, hoje estamos lá no capítulo 4, versículos 1 e 2, que dizem assim: Depois destas coisas, olhei, e aí estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Que o Senhor abençoe a sua palavra, irmãos, esta tarde. O tema da nossa mensagem hoje é o arrebatamento de João e o arrebatamento. Então nós, apenas um breve resumo, antes do capítulo 4, nós vimos, os capítulos 2 e 3, as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas. E chegamos agora à terceira parte, esta é a terceira parte do livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Nós já fizemos uma introdução a esta terceira parte, com os capítulos 4 e 5, apenas uma introdução, uma visão geral. E são tão importantes estes capítulos 4 e 5, porquê? Porque eles marcam o início daquilo que vem a seguir, que começa no capítulo 6 e seguintes, que é quando começam as aberturas dos selos, né, pelo Cordeiro Jesus, e começam os acontecimentos do juízo de Deus, da tribulação, dos últimos tempos da história da humanidade sobre a Terra. Então o que é que estes capítulos 6 até 19 nos mostram? O juízo de Deus até à segunda vinda de Jesus Cristo. Até este livro do Apocalipse leva-nos até ao fim da história da humanidade e àquela altura que é a segunda vinda gloriosa de Cristo, o fim da história como nós a conhecemos. Então vamos prosseguir para aprendermos o que é que Deus nos vai revelar a partir daqui. Então, quem tem interesse em saber aquilo que vai acontecer, então Deus revela aqui o que é que vai acontecer. A divisão de todo o livro, este livro com 22 capítulos, como é que ele é dividido? É dividido em 3 partes. E está lá no capítulo 1, versículo 19. Quando Jesus diz, escreve as coisas que tens visto, então foi aquilo que João viu e está no capítulo 1, quando ele tem aquela visão fantástica de Jesus Cristo, com o seu rosto a brilhar mais do que o sol, as suas vestes resplandecentes. Esse é então Jesus a dizer, essa é a primeira parte. Escreve as coisas que tens visto. Versículo 19 do capítulo 1, a visão do Cristo glorificado. E as que são, então são os capítulos 2 e 3, que são as cartas às 7 igrejas, que mostram o quê? Mostram a visão de Deus sobre a igreja ao longo da história. Ao longo da história. Aquelas 7 igrejas. E ele diz, no versículo 19, então as coisas que tens visto, primeira parte, as que são e as que depois destas hão de acontecer. E é isso que começa aqui, a partir do capítulo 4. Esta é a terceira parte do livro do Apocalipse, é do capítulo 4 ao versículo 22, e é aqui que tem a informação que todos querem saber. O que é que todos nós queremos saber? O que é que vai acontecer? Então aqui está revelado o futuro que aguarda a humanidade. Então, terceira parte do livro começa aqui no capítulo 4. E agora, esta terceira parte longa do livro também tem uma divisão, que é esta. Os capítulos 4 e 5
é uma visão da sala, se assim se pode dizer, onde está o trono de Deus. 4 e 5. João tem uma visão e ele vê o lugar onde Deus está e tudo o que está à volta do trono de Deus. Capítulo 4 e 5. Capítulos 6 até 19 são os acontecimentos do período da tribulação na terra até à segunda vinda de Jesus. E os capítulos 20, 21 e 22, então mostram o reino milenar de Jesus na terra, 1000 anos, o julgamento de Deus sobre o mundo não salvo, o julgamento do grande trono branco, a destruição da terra e a criação. Deus vai criar tudo de novo. E a nova Jerusalém, dando início à eternidade para sempre com Deus. Esta é a divisão que temos a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Então vamos começar aqui com esta segunda visão que João tem, que lhe é dada por Deus. O que é aqui revelado? Capítulo 4. Ele vai aqui, vai ser arrebatado ao céu, e há uma coisa que ele vê logo, está lá no capítulo 4, versículo 2. Ele é arrebatado e diz: e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então vejam, ele é levado ao céu, arrebatado, e a primeira coisa que ele vê, que lhe é concedido por Deus, é ele ver o trono de Deus. Mas hoje vamos pensar nesta chamada que João tem para o céu. Versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Então temos aqui uma bênção maravilhosa. Nós olhamos para o céu e não vemos nada. Vemos o sol, a lua, a noite, as estrelas, e depois vemos as nuvens, mais nada. Mas a barreira que impede que possamos ver mais do que isso, que possamos ver um mundo espiritual, além daquilo que os nossos olhos podem ver, foi aqui removido esse véu, essa barreira, e temporariamente há uma porta que se abre para o céu, e essa é a porta da revelação que todos nós gostaríamos também de ver aberta. E aqui João vai ver de imediato coisas maravilhosas. Primeira coisa, como eu já disse, ele vai ver porque é que lhe é mostrado logo um trono e aquele que está assentado no trono. É para João saber, e nós, quem é que está a dirigir todas as coisas. Quem é que está a comandar todos os acontecimentos. Quem é que vai enviar aqueles terríveis acontecimentos do final da história da humanidade. Então, geralmente nós pensamos, bom, então essa grande tribulação que vai vir sobre a terra, isso é Satanás a agir. Mas aqui João mostra-nos que quem está a comandar não é Satanás, é Deus. Estamos no final da história da humanidade, em que Deus, por centenas e milhares de anos na sua longanimidade, tem estado a esperar e vai chegar o fim. E, portanto, João vê, afinal, quem está a comandar é Deus do seu trono, não é o diabo. E por isso, antes de tudo começar, capítulo 6 em diante, João recebe essa visão do Pai, do Filho, no trono, no céu, para mostrar que todos os acontecimentos, todas as mudanças que vão ter lugar na terra, todas elas estão debaixo da autoridade do Deus soberano. E ele ouve aqui uma voz, versículo 1, uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta, essa é a voz que ele ouviu no capítulo 1, versículo 10. Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. E continuando a ler no capítulo 1, essa voz é a voz de Jesus, que fala com ele. E aqui é a mesma voz, no capítulo 4, versículo 1 também. E depois temos aí esse convite. No versículo 1, sobe aqui
e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. Então agora peço a vossa atenção. Juntando estes dois versículos, 1 e 2, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma porta que se abre no céu, uma porta que se abre no céu. Temos aqui uma referência a uma voz que é ouvida, que é a voz como de uma trombeta, uma voz forte, e temos uma chamada. E essa chamada o que é que diz? Sobe aqui. E depois João diz, e logo, ao ouvir essa voz e essa chamada, essa convocatória, sobe aqui e diz, e logo fui arrebatado no Espírito para aquela porta que se abriu no céu. Então o que é que está a acontecer ao apóstolo João? Portanto, isto aconteceu, esta visão, isto aconteceu há 2000 anos atrás. Então o que é que está a acontecer ao apóstolo João? Diz que ele foi arrebatado no Espírito para aquela porta que se abriu no céu e ele vai ver coisas fantásticas. Este Espírito, diz, arrebatado no Espírito, é o Espírito Santo. É assim que está no original grego. É o Espírito com letra maiúscula. Poderão conferir isso no grego, no original. Porquê? Porque apenas o poder do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que inspirou a palavra de Deus, é esse poder, é pelo poder do Espírito Santo que vem a revelação de Deus. Como Jesus disse, que iria enviar o Consolador, o Espírito, e ele vos ensinará todas as coisas, ele vos revelará todas as coisas. E é esse Espírito Santo, nesse Espírito que ele foi arrebatado. Há um acontecimento semelhante a este de João com outro apóstolo. Quem foi o outro apóstolo que também teve um arrebatamento? Foi o apóstolo Paulo, E ele escreveu isso em 2 aos Coríntios, capítulo 12. E vamos ler lá o que ele diz. 2 aos Coríntios 12, versículo 1, é na página 1262. Ele diz assim, em verdade, Paulo dá testemunho dele mesmo, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, agora vejam, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então o apóstolo Paulo teve a graça de ter sido, diz aqui, uma visão, uma revelação de Deus, diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Mas ele diz, olha, mas agora há uma coisa que eu não sei. Se fui arrebatado no espírito, se foi no corpo, Deus sabe. Eu sei que ouvi coisas nessa visão, mas como é que isso aconteceu eu não sei. Mas o apóstolo João sabe. O apóstolo João, voltando ao Apocalipse 4, João diz que subiu ao céu no poder do Espírito Santo e ele não apenas ouviu, ele viu, porque ele diz que viu o trono, quem estava sentado no trono, e depois ele vai ver anjos, vai ver adoração, vai ver coisas fantásticas. Então ele foi arrebatado ao céu. É o que diz aqui a palavra de Deus. E agora, há aqui algo muito importante que precisa de ser dito. O que é? Há uma linha de interpretação da Bíblia que vê nesta chamada de João, neste arrebatamento de João ao céu, vê nisto uma descrição ou um acontecimento que aponta para o arrebatamento da Igreja
ao céu também. Então vamos aqui ver sobre o arrebatamento de João e o arrebatamento da igreja. Temos aqui que visão? Nós temos aqui uma cena, este capítulo 4, ocorre antes da tribulação que Deus vai lançar na terra, o seu juízo sobre o mundo que vai acontecer a partir do capítulo 6. Mas antes disso, Deus mostrou a João o quê? Olha, João, vais ver o que vai acontecer nos últimos tempos da história da humanidade, os meus juízos, julgamentos que eu vou lançar sobre a terra, sobre a humanidade que se mantém infiel a Deus. Mas primeiro tu vais ver quem está a comandar isso. E por isso ele vê aqui o trono de Deus, capítulos 4 e 5. Então isto que ele vê, este arrebatamento ao céu de João, é antes da tribulação que Deus vai enviar. E por isso uma interpretação bíblica pré-tribulacionista acredita o quê? Que o povo de Deus não vai estar na terra quando começar a grande tribulação que Deus vai enviar sobre o mundo. Ou seja, que os crentes não vão passar por essa terrível tribulação final, mas que o povo de Deus vai ser arrebatado antes dessa tribulação, não passando por ela. Então tenho aqui duas perguntas. Estará este capítulo 4, versículos 1 e 2? Estará este capítulo 4 aqui, que diz: quem foi arrebatado ao céu foi o apóstolo João. Mas, e não foi a igreja, aqui no capítulo 4. Mas sendo Apocalipse um livro profético, será que este registro aqui que aconteceu com João é um tipo, aponta, descreve o arrebatamento da igreja antes da tribulação? Será que o arrebatamento ao céu do apóstolo João é um tipo do arrebatamento da igreja no futuro? Então, temos alguns pontos a favor de quem acha que sim. Há quem acha que, olha, o que aconteceu a João é um símbolo, um tipo daquilo que vai acontecer ao povo de Deus, que também vai ser arrebatado ao céu, não passando pela tribulação. Quais são os pontos a favor desta crença? A forma como é descrito o arrebatamento de João ao céu, aqui nos versículos 1 e 2, é muito parecido ao arrebatamento, como iremos ver daqui a pouco, dos crentes. Então, no arrebatamento, quando ocorrer o arrebatamento dos crentes, vai-se ouvir uma voz, como João aqui diz que ouviu uma voz. Vai haver uma chamada de uma trombeta. E João diz aqui, ouvi uma voz como de uma trombeta. E João foi tirado da terra, no espírito, ao céu, por aquela porta que se abriu, e vê logo o trono de Deus. No arrebatamento, o povo de Deus é tirado desta terra também para a presença de Deus. Esta comparação. Além disso, apoiando esta ideia, temos isto também. Até ao capítulo 4, a palavra igreja, aqui no livro do Apocalipse, aparece 19 vezes. Do capítulo 1, 2 e 3, há 19 vezes que a igreja é referida. E depois, não aparece mais em todo o livro. Só vai aparecer no último capítulo, capítulo 22, versículo 17, no fim do livro, aparece mais uma vez a referência à igreja. Então, a partir deste momento do arrebatamento de João, começa o capítulo 6, a tribulação com os selos, as trombetas, as taças da ira de Deus e tudo isso. Nunca mais o livro do Apocalipse escreve a palavra igreja, mas só até aqui, esta ocasião. Portanto, os crentes, nós que estamos aqui, conhecemos as promessas de Deus, já desde o Antigo Testamento, e as promessas do Senhor Jesus Cristo.
E eu poderia perguntar, o que é que um crente aguarda? Qual é aquilo que nós esperamos, aquilo que nós aguardamos? É a segunda vinda de Jesus Cristo. Essa é a esperança do crente. Que, tal como o Senhor prometeu, ele disse várias vezes, e quando ele estava a subir ao céu, que viria de novo. Aguardamos a segunda vinda de Jesus à terra. Mas antes da vinda de Jesus à terra, a sua segunda vinda, o que é que ele disse que ia acontecer? Haveria acontecimentos nos céus, coisas fantásticas, nunca ocorreram, e na terra falou de fomes, pestes, tremores de terra, guerras entre as nações, apostasia, não é? Ele falou de vários acontecimentos e disse: vocês vão ver estes sinais que apontam para o fim. Então, a segunda vinda de Jesus à terra é mesmo o final de tudo. Quando ele vier, é o final de tudo. Então, a questão que aqui nós estamos a levantar é esta. O Novo Testamento fala também de outro grande acontecimento, que é o arrebatamento. Já ouviram falar no arrebatamento? Agora a pergunta é esta. O arrebatamento, que é esse grande acontecimento em que Deus vai tirar os crentes da terra, como iremos ver daqui a pouco, acontece na mesma altura da segunda vinda de Jesus à terra, ou o arrebatamento acontece numa altura e a segunda vinda final de Jesus acontece noutra altura. Então, estamos a falar arrebatamento e segunda vinda física, literal, de Jesus à terra. Estamos a falar tudo na mesma ocasião? Ou estamos a falar, não, o arrebatamento vai ser numa altura e a segunda vinda literal de Jesus à terra, como ele prometeu, vai ser noutra altura. Dois acontecimentos diferentes, separados. Nós cremos que haverá um arrebatamento do povo de Deus nos ares, entre as nuvens, antes da tribulação na terra. E que 7 anos depois desse arrebatamento dos crentes da terra, é que vai acontecer a segunda vinda de Jesus Cristo, o retorno de Cristo à terra. Para quê? Para começar o seu reino de 1000 anos, o chamado milénio. Ou seja, o arrebatamento do povo de Deus e a segunda vinda de Jesus à terra são acontecimentos bíblicos separados, distintos, que não acontecem na mesma altura. E é por isso que muitos acreditam que esta referência no capítulo 4 de Apocalipse, do arrebatamento de João ao céu, uma porta aberta, uma voz que o chama, em que ele entra na sala onde está o trono de Deus e vê o Cordeiro e vê a adoração, como nós iremos ver, é um símbolo do arrebatamento que vai acontecer também do povo de Deus antes da tribulação, que vai começar no capítulo 6 em diante. Ou seja, se nós achamos que o capítulo 22 é o fim da história da humanidade, com a Nova Jerusalém, com o povo de Deus a reinar com ele, então acreditamos que o capítulo 6 é antes disso. Estamos a seguir cronologicamente os acontecimentos que Deus vai revelando aqui em Apocalipse. Então, agora vamos pensar no seguinte: o que é o arrebatamento? O que é o arrebatamento? É uma doutrina bíblica muito importante, que é claramente ensinada na Palavra de Deus, e esse arrebatamento é o próximo grande acontecimento no cenário do fim da história da humanidade e da segunda vinda de Jesus Cristo. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é um rapto, é Deus a retirar o seu povo deste mundo. O arrebatamento é a reunião de todo o povo de Deus com Cristo nos ares. O arrebatamento é diferente da segunda vinda de Jesus à terra. São dois acontecimentos reais, mas distintos, não são a mesma coisa. E vamos ver as diferenças que existem.
Depois vou pedir ao Daniel, daqui a pouco, para colocar aí umas imagens. Então, o arrebatamento, vejam, no arrebatamento Jesus vem para remover, para raptar o seu povo da terra. E isso está em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15, 50 e 54. O que é que vai acontecer? Os crentes que já morreram, quando for o dia do arrebatamento, os crentes que já morreram vão ser ressuscitados. Os crentes que estiverem vivos nesse instante vão ser transformados. E todos juntos são levados da terra por Deus e vão encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E isto vai acontecer, diz Paulo aos Coríntios, num abrir e fechar de olhos. Quanto tempo leva a abrir e fechar os olhos? Diz, num abrir e fechar de olhos. Isso é o arrebatamento. Então, o arrebatamento marca o início, quando isso acontecer, é o início do julgamento de Deus e começa a tribulação de 7 anos na terra, de que falou o profeta Daniel, de que falou o Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos e aqui a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Segunda vinda de Jesus Cristo, o que é? Jesus regressa do céu 7 anos depois do arrebatamento e vem, e logo que vem, derrota o anticristo, destrói o mal e vai estabelecer o seu reino de 1000 anos na terra, o milénio. Essa segunda vinda de Jesus está descrita nos Evangelhos, por exemplo, de Mateus, discurso profético, a partir do capítulo 24, e também em Apocalipse 19, 11 a 21. Então vamos fazer aqui uma comparação e vou pedir ao Daniel para colocar ali. Vejam ali as diferenças. É assim que está na palavra de Deus. O arrebatamento é invisível. A segunda vinda é visível. O Senhor Jesus disse, vereis o Filho de Deus vindo em grande glória e poder. O arrebatamento, há uma ressurreição. Na segunda vinda não há ressurreição. O arrebatamento, os santos, os crentes, são arrebatados e vão para o céu. Na segunda vinda de Jesus, Jesus vem e traz o seu povo, porque vai começar o milénio na terra. O arrebatamento é um acontecimento iminente. Pode acontecer antes de acabar este culto. Não há sinais. Na segunda vinda há sinais, inclusive a tribulação. No arrebatamento a terra não é julgada. Na segunda vinda vai haver um julgamento. O arrebatamento não é mencionado no Antigo Testamento. A segunda vinda é predita várias vezes no Antigo Testamento. O arrebatamento envolve apenas o povo de Deus. A segunda vinda afeta todos os homens na terra. No arrebatamento não há nenhuma referência a Satanás. Na segunda vinda, ele vai ser amarrado por 1000 anos. No arrebatamento, Cristo vem para nós, para o seu povo. Na segunda vinda, Jesus vem com o seu povo. No arrebatamento, Cristo vem nos ares. Na segunda vinda, Cristo vem à terra. No arrebatamento, somente os seus, somente o povo de Deus vai ver o Senhor e ser arrebatado. Na segunda vinda diz, todo o olho verá. No arrebatamento, quando isso ocorrer, começa a tribulação, o juízo de Deus na terra. Na segunda vinda, depois, a seguir, logo que o Senhor vem, começa o milénio na terra. Temos aqui depois uma outra imagem a seguir. Estão a ver no arrebatamento, o Senhor Jesus rapta o seu povo da terra, 7 anos de tribulação, como está escrito no profeta Daniel. Segunda vinda, vem o Senhor com o seu povo para a terra. Agora, onde é que o arrebatamento é revelado? Esse arrebatamento, essa tirada do povo de Deus da terra, onde é que ele é revelado? Pela primeira vez, é revelado da boca do Senhor Jesus Cristo. Na última ceia que ele teve com os seus discípulos, em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Olha o que ele diz. Prestem atenção às palavras de Jesus. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus, eu vou, que é a sua ascensão, preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. A segunda vinda, Jesus vem para a terra, mas aqui Jesus está a dizer, eu vou para o céu, mas depois virei e vou levar-vos comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Depois o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 1,10, diz assim, àqueles crentes, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Desta ira futura qual é? É a ira de Deus que se vai manifestar no mundo no tempo da tribulação e da grande tribulação. Então ele está a dizer, nós esperamos dos céus o seu Filho que nos livra. Livra como? Ele vai nos tirar da terra para que não passemos pela grande tribulação. Depois, o apóstolo Paulo descreve, então Jesus já lemos, e ele descreve isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Aqui esta é a passagem que com mais clareza fala desse acontecimento, o arrebatamento. Diz assim, 1 Tessalonicenses, página 1288. 1288. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, vejam, arrebatados juntamente com eles nas nuvens. As nuvens estão lá em cima, não estão cá em baixo. Seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E também em 1 Coríntios 15, aqui, Paulo também fala sobre isto a partir do versículo 50, que diz assim, 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Então vejam, é um mistério. Como é que isso vai acontecer? É um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Nem todos vamos morrer, está o apóstolo Paulo a dizer. Mas todos, vivos e mortos, crentes, não é? Seremos transformados. Porque ele diz ali antes, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós não podemos ir com este corpo para herdar a eternidade. Tem que haver uma transformação. Vamos ressuscitar e vamos ficar iguais no corpo ao corpo do Senhor Jesus. Então, veja o versículo 52. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Portanto, irmãos, temos aqui, nestes dois trechos, são os principais, sobre o arrebatamento. Então, voltando, agora pensando em 1 Tessalonicenses 4, 13
até 14. A situação dos crentes já falecidos. Porquê é que Paulo revela estas coisas? Porque os crentes da igreja de Tessalónica, que era uma igreja ainda recente, escreveram ao apóstolo Paulo porque esperavam a promessa do Senhor Jesus, eles achavam que Jesus podia vir a qualquer momento, ainda na vida deles. Mas, entretanto, já tinham morrido crentes. Não é? E ele escreve ao apóstolo Paulo, dizendo, olha, mas se Jesus vier já, o que é que vai acontecer àqueles nossos irmãos na fé que já morreram, que já foram sepultados? Então o apóstolo Paulo escreve-lhes aqui para os consolar, para os confortar acerca desses crentes que já tinham morrido, crentes em Jesus, antes do Senhor Jesus vir. É por isso que ele diz ali o versículo 13, não quero, 1 Tessalonicenses 4:13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Ele escreve para dar consolo e esperança àquela igreja. Não queria que eles fossem ignorantes. Os que já dormem é uma referência aqui aos que morreram, àqueles que já morreram. O que é que acontece quando nós morremos? Quando nós morremos, o nosso corpo físico vai ser sepultado, a alma separou-se do corpo. A alma, nosso espírito de crente, vai para junto de Deus no céu. O corpo é sepultado na terra. Mas a alma continua viva. Porque quando o crente morre, a sua alma vai para o céu, para a presença de Deus. Paulo garantiu isso em Filipenses 1:23, quando ele diz assim, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então esta é uma certeza que nós como crentes devemos ter, que é, morrendo, vamos estar com Cristo e isso ainda é muito melhor. Ao contrário, os mortos descrentes, que não confiam em Cristo, esses não têm esperança. É o que diz o versículo 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, os crentes têm esperança. A sua alma está no céu. Os descrentes não têm esperança, porque a sua alma não está, o seu espírito não está com Deus no céu. Versículo 14. Paulo aqui reforça esta esperança dos crentes que já partiram. Tal como Jesus, os que morreram sendo crentes vão ressuscitar. Diz aqui, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, todos nós que cremos nesta verdade, também aos crentes que morreram crentes, diz, Deus vai trazê-los de volta com Jesus. Diz aí. Aos que em Jesus dormem, os que morreram crentes, Deus os tornará a trazer com Ele. Portanto, os que morreram em Cristo estão com Deus. E quando o Senhor Jesus vier, Ele vai trazer esses crentes, porque eles continuam vivos. Continuam vivos. E logo de seguida, Paulo avança para o arrebatamento. Esta é a nossa grande esperança. Vejam o versículo 15. Como é que é Deus trazer os crentes que já morreram? Versículo 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então, que garantia é que nós temos que isto vai acontecer? Versículo 15, o que é que diz? É a palavra do Senhor. Então, a garantia é a palavra que Deus nos deixou. Essa é a garantia, essa é a certeza que temos. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Portanto, Ele vai chegar, o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus que confirma isso. E vai haver uma série de acontecimentos na terra como nunca houve. Quais são? Versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu, então Jesus vai descer do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus.
Então, isto é um acontecimento real. Jesus vai deixar o trono onde ele está sentado à direita do Pai. E ele virá pessoalmente. Aqui, no arrebatamento, Deus não vai mandar um anjo buscar o povo de Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo, em pessoa, que vai sair do céu e vem buscar o seu povo. Diz aqui, versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu, pessoalmente, ele que morreu e ressuscitou. Depois continua, vejam a sequência daquilo que vai acontecer. Há uma palavra de ordem, com alarido, ele vai descer do céu e ele vai chamar o seu povo, com alarido. Diz, com voz de arcanjo. Então vai haver um grito, uma voz de comando, como de um general que dá comando às tropas, a voz de um arcanjo, que é um anjo de uma ordem superior aos anjos normais, mais trombeta de Deus, e lá em 1 Coríntios 15 diz, a última trombeta, a trombeta soará, e aí, com a chamada do Senhor Jesus Cristo que vai descer do céu, então vai chamar todo o seu povo para nós sermos arrebatados e vai levar-nos juntamente com ele. Versículo 17. O que é que vai acontecer? Versículo 16, o final. Os que morreram, Paulo está a dizer, olha, não se preocupem com os crentes que morreram, esses são os primeiros a ressuscitar. Diz o fim do versículo 16, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E naquele dia, os crentes que estiverem vivos, versículo 17, nós, os ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. O que é que o mundo vai presenciar? O mundo vai notar, num abrir e fechar de olhos, a falta, a ausência de milhões de pessoas, milhões de crentes. Porque Deus tirou, o Senhor Jesus tirou o seu povo, arrebatou-os para o levar para o céu. Como diz Paulo aos Coríntios, diz num momento, num abrir e fechar de olhos. Vamos ser puxados, levados para cima, vamos subir nas nuvens, como diz aí o versículo 17, a encontrar, é uma reunião, a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Que coisa maravilhosa, irmãos. Estão com medo? Não tenham medo. Já estamos todos transformados. Nos ares, o Senhor, vamos estar com o nosso amado Senhor e Salvador. Vamos ser levados para o céu com Ele. E vai acontecer então a ressurreição dos mortos e a transformação dos crentes que estiverem vivos. É por isso que Paulo aos Coríntios diz, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, todos seremos transformados, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, preparados, e nós, se estivéssemos vivos, há a transformação para termos um corpo preparado para a vida na presença de Deus no céu. E depois o versículo 17 deixa-nos uma certeza, é o final do versículo, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nada mais nos vai separar dele. Estaremos sempre, para sempre, eternamente, nunca mais estaremos separados do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos agora aqui prontos para um resumo. Aqui está um resumo como é que vai acontecer. Então, o Senhor vai descer dos céus, é dada a sua palavra de ordem com alarido, vai ser ouvida a voz do arcanjo, vai soar a trombeta de Deus, os mortos crentes ressuscitam, os vivos são transformados e todos arrebatados nas nuvens a encontrar e a termos essa reunião com o nosso Senhor Jesus Cristo e estaremos sempre com eles. E depois Paulo termina, versículo 18, é isto que ele quer. Portanto, ele está a dizer, não tenham medo, não receiem. Ele diz, consolem-se
consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então esta é a certeza do arrebatamento, que é para um grande consolo para todos os crentes. E agora, para concluirmos, regressamos a Apocalipse capítulo 4, que foi o início da nossa mensagem, e quero deixar esta pergunta. Eu vou ler outra vez. Depois destas coisas olhei, eis aqui uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. Temos aqui o arrebatamento do apóstolo João. E a pergunta é: será que este arrebatamento ao céu do apóstolo João é um tipo, aponta tipologicamente para o arrebatamento do povo de Deus ao céu ou não? Então esta é a questão que aqui queremos deixar, se realmente este arrebatamento é uma figura do arrebatamento do povo de Deus que vai acontecer também antes da tribulação. E por isso, irmãos, que privilégio teve João, que honra que ele teve de ser convidado à sala do trono de Deus, subindo ao céu. Nós também, os crentes em Jesus, um dia subiremos ao céu, pela graça de Deus, a fim de estarmos sempre com o nosso Senhor e para sempre. Há coisas fantásticas que aguardam o povo de Deus, que aguardam este mundo, mas só os crentes em Jesus, só os crentes em Jesus Cristo vão ter essa bênção de saírem deste mundo, serem arrebatados e estarem para sempre com o Senhor. Se alguém que ainda não fez esta decisão de crer em Jesus Cristo, de se arrepender do seu pecado, de crer nele como o Salvador, o seu Salvador, que o possa fazer quanto antes. Porque se o fizer, então esta garantia desta bênção maravilhosa de poder desfrutar de todos estes acontecimentos maravilhosos que aguardam unicamente o povo de Deus, o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus Cristo. 2 versículos que Jesus nos deixa. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E em Mateus 24, 44, por isso ficai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Amém. Vamos terminar cantando um hino do cantor cristão, que é o hino número 506. 506. Hino 506. Junto ao trono de Deus preparado, tens, cristão, um lugar dado a ti. Junto ao trono de Deus preparado, tens, cristão, o lugar dado a ti. Há prazeres, há gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos te és rodeado e cercado de glória e de luz. Junto a Deus já te espera Jesus. Não nos podem da terra os encantos dar ideia do gozo dali.
Se no mundo os prazeres são tantos, são prazeres que cessam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem na existência perpétua da luz, para tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de chamar-nos ao reino da luz. É a voz divinal de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que Jesus sua graça nos dá. Pois ali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor demonstrado na cruz, nos escuta e recebe Jesus. Amém? Vamos ter uma oração final e peço ao nosso irmão Agostinho, quer vir aqui à frente, para se poder ouvir melhor. Graças e louvores te damos, Senhor, pelas bênçãos recebidas na semana finda e por aquelas que nos vais dar na semana que hoje se inicia. Agradecemos também por tudo o que nos tens dado, sem nós mesmos pedirmos, Senhor. Tu sabes o que nós precisamos, aí antes que nós possamos verbalizar, por vezes tu já estás a dar-nos a bênção que a gente tanto precisa. Continua a abençoar-nos nesta pandemia, Senhor, para que não possamos ser atingidos por ela, nem possamos estar junto de pessoas que nos possam afetar nesta triste enfermidade que ocorre por todo o mundo. Agradecemos também a mensagem que trouxeste através do teu servo. Esta mensagem está encerrada num conjunto de mistérios que não nos foram desvendados. Existem umas perspectivas para a gente poder ter alguma luz sobre isso, mas efetivamente o mistério continua encerrado. No tempo próprio, Deus nos dará a oportunidade de vermos tudo muito claro, e nós esperamos com ansiedade esse momento da reunião com o nosso Salvador. Pedimos também por todos os presentes e pelas suas famílias, porque os socorras nas suas necessidades e quando for o caso das enfermidades também, que os alivies dessas enfermidades também e despede-nos em paz. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, assim nos despedimos a todos. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo, também pela vossa participação lá em casa, e até à próxima reunião, que será na quinta-feira à noite. Que o Senhor vos possa abençoar. Fiquemos alguns instantes a ouvir o pós-lúdio.